Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse jogo? O Flamengo entrou nervoso, né? Os erros acabaram, né? O Flamengo acaba sendo penalizado pelos seus erros, acaba sendo penalizado pelo seu nervosismo. O nervosismo acaba gerando mais erros. Conforme você vai errando mais, você vai ficando ainda mais nervoso. O começo foi muito ruim, né, pro Flamengo. E um jogo como esse, que exige praticamente aquele erro zero, se você vai errando, a bola de neve vai aumentando, vai crescendo. Do outro lado tem um time, cara, especial, um determinado modelo de jogo que vai ser difícil. Enfim, o confronto ele é bem difícil. Bom, vamos falar aqui, tô um pouco rouco, porque acompanhar o Flamengo nesse Mundial, de qualquer forma, foi extremamente gratificante torcer pro Flamengo. É bom ser Flamengo, é bom torcer para o Flamengo. E a gente vai naquela, né? Vai na derrota, vai na vitória, vai sofrendo, vai nas glórias. E às vezes a gente perde até um pouquinho a voz. Eu confesso que a minha voz não tá nada legal. Seguinte, vibrei muito com o gol do Gerson, né? Que ali era uma, quem sabe, né? Mais uma reação aí pela frente, depois que o Jorginho. É o seguinte, rapaziada. A gente tem que encarar a realidade. Eu acho que o primeiro é encarar a realidade. A gente tem, por um hábito nosso do futebol, ao ser derrotado, a gente começa a querer encontrar motivos, causas, né? E até vilões, às vezes, né? Mas, independentemente dos motivos das causas, o Bayern, ele é superior ao Flamengo. E para o Flamengo vencer o Bayern de Munique, ele tinha que fazer um jogo menos errado possível. Não pode errar. Beleza. Pelo estilo de jogo do Flamengo, o Flamengo tem esse estilo de jogo na temporada, é um estilo de jogo que corre alguns riscos. Opa, então vamos lá. A maneira do Flamengo jogar, isso não depende do Bayern. A forma que o Flamengo joga é uma forma arriscada. O Flamengo passa a temporada inteira com essa forma de se jogar de uma maneira arriscada, enfrentando o Atlético, Palmeiras, São Paulo, Colo-Colo, Central Córdoba, não importa. Essa maneira é arriscada. Quando você vai enfrentar um Bayern de Munique, essa chance de risco, ela aumenta ainda mais pela capacidade dos outros caras. Se o Flamengo fosse um time armado, moldado, apertou, dá bicuda lá pra frente, você vai diminuir o seu risco. Contudo, o Flamengo não ia saber o que fazer, porque o Flamengo não é assim. O Flamengo vai aos poucos. E esse aos poucos contra um Bayern, precisa praticamente você ter, né, 100%. Porque se você errar, a letalidade dos caras, na hora de recuperar a bola próxima à sua área, eles têm capacidade de fazer o gol. Então é um estilo de jogo extremamente arriscado e contra o Bayern vai ser ainda mais arriscado. Beleza? Passa por aí. E uma outra. O Flamengo está confrontando um time, está encarando uma realidade que ele não está acostumado, que ele não está habituado a enfrentar. Talvez o Flamengo tenha que fazer mais jogos para jogar dessa mesma maneira e conseguir vencer o Bayern. Talvez no próximo, se tem mais um jogo, ou mais 2 jogos, ele, mesmo assim, ele não vai conseguir vencer. Ele ia precisar, talvez, de mais jogos. Claro que existe o imponderável, que poderia aparecer em um desses jogos, mas dentro de um normal, de uma normalidade, ele não iria vencer. Ele ia precisar jogar mais, porque ele ia se acostumar, se ambientar, porque o nível, ele é muito diferente. Tanto de força, tanto de velocidade. Com essa força diferente, com essa velocidade diferente, você tem menos tempo. Por quê? Os caras, se eles têm mais força, eles têm mais velocidade do que o habitual que você está acostumado, eles conseguem preencher o espaço mais rápido. Então você tem menos tempo. Porque tudo isso, na minha opinião, acabou impactando em 2 fases do jogo. A primeira fase, que é no campo de defesa do Flamengo, que é o Flamengo sair jogando, que é uma fase onde o Flamengo ele é muito forte dentro da realidade e pro que interessa. Ele é muito forte. E a outra é o Flamengo quando vai subir a sua marcação. Então o Flamengo ficou desconfortável para ele sair jogando, muito desconfortável, e ficou muito desconfortável a gerar desconforto no adversário, pois não gerava. O Bayern estava com espaço. Parecia, em todo momento, que o Bayern tinha um jogador a mais. Porque parecia que estava sempre sobrando alguém. E parecia que sempre faltava alguém para o Flamengo. Algumas situações do jogo me chamaram a atenção. Evidente que, poxa, tomar um gol no início, escanteio, bobeira e tal, não tem como, irmão. Você vai, né? É difícil. Aí depois você toma outro, isso tudo vai te minando. Algumas coisas chamaram a minha atenção. Entre elas, os caras todos no campo de ataque do Flamengo, mas sem dar espaço pra ninguém. Era aquele famoso,
cada um tá marcando o seu, não tinha espaço. O Flamengo ficou extremamente desconfortável. E outra coisa que me gerava chamava atenção é o tal risco que o Bayern gosta de assumir. E por isso que ele toma muito gol em transição. Os zagueiros ficam no mano a mano com um ataque. No caso, o Flamengo tava Plata. Mas não é no meio de campo, não, cara. É lá na frente, porque o zagueiro do Bayern vai lá pra frente. Porque o time quer todo ficar curto. O jogo do Bayern fica todo curtinho. E aí os caras realmente, gente, várias... É muito engraçado isso aqui, né? Era mais difícil pro Flamengo sair da sua área até o meio de campo do que sair do meio de campo e chegar à área do Bayern. Não é verdade isso? Era muito mais difícil sair daqui do que sair daqui pra atacar. Como é que pode? E os caras sempre com um zagueiro aqui, um zagueiro aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então assim, o jogo dos caras é muito arriscado. Não é à toa que eles perderam, né? 7 jogos, a gente mostrou pra vocês e tal. Porque assim, o risco também é frequente por lá. O gol que o Flamengo sofre, o segundo gol, que é um soco no estômago porque tá muito no início da partida, o Pamecano tá marcando o Arrascaeta praticamente ali na intermediária, cara. Praticamente na intermediária. Aí o Arrascaeta não conseguiu sustentar, não conseguiu ter a força pra... Não conseguiu girar, não conseguiu. O Pamecano foi lá, pum, já roubou a bola, sobra pro Harry Kane num espaço, Harry Kane chuta, aí a bola desvia, entra. Então assim, a montanha vai ficando sempre muito íngreme. E você vê que, por exemplo, tá todo mundo aqui, cara. Todo mundo do Bayern tá nessa imagem. Então o Flamengo acabou tendo muita dificuldade para sair, né, dessa estrutura do Bayern, desse marcar no seu campo. É muito difícil. Isso aqui, quando o Bayern abria 2 gols de diferença, era o momento que o Flamengo se sentia melhor na partida com a bola no pé, porque eles paravam de subir e faziam a marcação média-baixa. E a marcação média-baixa era bom pro Flamengo. Que aí dava pro Flamengo circular a bola, dava pro Flamengo jogar. Nesse momento, por exemplo, aqui, o Bayern estava vencendo o Flamengo por 2-0, mas é um momento melhor pro Flamengo, conseguia sair lá de trás, estava muito difícil. Foi muito difícil sair lá de trás. Eu discordo muito da transmissão. Eu estava assistindo pela transmissão da Globo, onde o narrador Luiz Roberto, ele estava emitindo muito essa opinião, mais do que os comentaristas, dando a entender que o Flamengo estava errando por uma, em aspas, bobeira do Flamengo. O Flamengo estava errando, o Flamengo estava bobeando, mas, cara, talvez ele não quis falar isso. O Flamengo estava errando porque o Flamengo não estava acostumado com aquele modelo de marcação daquele nível. Porque o Flamengo sai muito bem. Os erros realmente não são comuns para o Flamengo, errar daquela maneira. Mas também não é comum o Flamengo ser marcado daquela maneira. Eu vi muito um certo demérito na transmissão do adversário. Sempre meio que responsabilizando ou a autoria... O Flamengo não está jogando sozinho. Eu acho que é um vício que a gente tem em transmissões até com equipes brasileiras, né? Enfim. Aí o Flamengo fez seu gol com o Gerson e tal, e aí toma o do Goretzka. Esse do Goretzka tem que fechar, né, cara? Tem que diminuir. Tá dando muito espaço para jogador que precisa de pouco espaço, né? E aí ficou pelo meio do caminho, um chute, a marcação, e aí o 3, e aí volta a ficar extremamente íngreme e os caras mantinham o seu modelo de marcação. Dentro desse modelo de marcação, olha onde é que tá o Plata, cara. O Plata, ele tá no mano a mano. Vamos ser sinceros aqui, vocês que acompanham aí cerca de 80 jogos do Flamengo todos os anos, em cada temporada, e se você não acompanha todos os jogos, você acompanha aqui o nosso canal falando sobre esses jogos. Quantas vezes eu já mostrei algo parecido para vocês isso aqui, cara? Quantas vezes a gente viu um atacante do Flamengo ficando realmente no mano a mano, 9 jogadores lá, um cara sozinho. Então assim, o Flamengo ele não está acostumado a esse... Os jogadores do Flamengo não estão, ninguém está acostumado. É um ambiente completamente novo para eles. Completamente novo. E teve dificuldades. Olha o mano a mano do Plata, cara. Se encaixa a bola ali, né? O Plata pode, sem dúvida nenhuma, aproveitar. No segundo tempo, o jogo começa com um caráter diferente, o Flamengo forte da mesma maneira, consegue diminuir ali com o Jorginho de pênalti, mas todas as vezes que o Bayern queria subir a marcação, o Flamengo tinha dificuldade. O Bayern conseguiu se dosar dentro de campo, né? Bom, eu preciso forçar agora o erro, vou subir. Agora eu não preciso forçar, tô ganhando por 2 gols de diferença. Agora eu vou forçar, não vou forçar. Nessa dele precisar forçar, o Luiz Araújo teve uma péssima ideia de sair rabiscando naquele ali é desesperador, principalmente contra esses caras. Então, se o Flamengo poderia tentar ensaiar uma reação, ali esfriou tudo, porque perde a posse da bola e lá vai, perde, pum, gol, perde, pum, gol.
a eficiência é muito alta, né, desses caras, e o Bayern venceu o Flamengo por 4-2. Eu lamento mais o Flamengo ter pego o Bayern agora. Eu acho que pelo que o Flamengo havia demonstrado e pelo potencial que o Flamengo havia mostrado no Mundial, não era justo o Flamengo pegar o Bayern agora. Mas o futebol não é para ser justo e ele tem uma pitada de sorte. O Flamengo teve azar de pegar uma potência como essa numas oitavas de final. Talvez pudesse ser numas semifinais, inevitável, numa decisão, talvez até eventualmente numas quartas de final, mas numa oitava, se classificando em primeiro, eu acho que dava para ter escapado do Bayern, mas o Bayern não conseguiu vencer o Benfica, né? Então veio o Bayern pela frente. Muita dificuldade para sair do campo defensivo e essa dificuldade ela fica ainda mais agravante com os erros à frente da sua área, numa zona que não poderia. Hoje, agora, é muito fácil. A gente falaria assim, Flamengo, dá chutão. Dá chutão. A gente não sabe o que iria acontecer. O Flamengo dando chutão o tempo inteiro, talvez o Flamengo iria ter 20% de posse de bola, poderia não sofrer com esses problemas, com esses erros, mas talvez poderia também nem jogar. Ia ser um massacre, porque é toda hora ficar rifando a bola para um time que não está acostumado a jogar futebol. O Flamengo jogou da sua maneira, só que a sua maneira tem alguns riscos. E para esse adversário, e que o Flamengo não está acostumado, o risco ele aumenta ainda mais. Você tem que fazer praticamente um jogo perfeito. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Eu fiz questão de falar sobre o jogo, mostrar algumas, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre esse Mundial e um pouquinho mais sobre esse Flamengo no Mundial. Um breve resumo desse Flamengo e de breves sensações que esse Flamengo nos deu. Eu tô um pouquinho rouco aqui, mas foi por bons motivos. Vibrei bastante com os gols do Flamengo. Passaria por tudo de novo. Foi prazeroso de qualquer forma poder acompanhar esse Super Mundial, ver o Flamengo entre esses times. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Grandíssimo abraço. Tamo junto e prepare-se. Agora é Campeonato Brasileiro, agora é Copa Libertadores e ainda tem a Copa do Brasil. Mas, sobretudo, nesses dois principais competições, o Flamengo é um forte candidato e que a gente tenha um ano extremamente especial. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo. Valeu!